Você sabe como estudar história para o Enem? Então vem comigo! Fala pessoal, hoje eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de como vocês podem se organizar para estudar para o Enem, especialmente a parte de história. Vamos lá, primeira dica. Primeiro vocês precisam esquecer, desconstruir essa coisa de que história é decoreba. História não é decoreba, história é contexto, o importante é vocês entenderem os porquês das coisas, por que aquilo aconteceu daquela forma. Esse é o importante, pois assim, se vocês olharem para trás e entenderem os porquês, entenderem como as coisas foram construídas ao longo do tempo, vocês vão conseguir compreender melhor como está o presente de vocês, como se formou o dia de vocês, o presente de vocês. Essa é a primeira dica que eu dou. Assim vocês vão conseguir ter uma nova visão ao estudar história e não ficar se prendendo com nomes, datas. Isso são apenas acessórios. O mais importante é você entender os contextos e os conceitos históricos. A segunda dica que eu dou para vocês é o seguinte. Para vocês conseguirem se organizar, se vocês forem começar a estudar no máximo a partir de fevereiro, vocês conseguem estudar história uma vez por semana, umas 2 horas por semana do dia que você for estudar, porque vocês vão conseguir ver as coisas aos poucos. E aí vocês podem fazer de duas formas, ou você estudar umas 2, 3 horas por semana, ou vocês podem fazer por metas. Não, ó, essa semana, hoje, segunda-feira, eu vou tirar o dia para entender a Era Vargas. Também, particularmente, eu funciono melhor com metas. Hoje eu tenho que estudar de tal página até tal página, tenho que estudar tal tema, mas vocês podem lidar melhor com o horário. E aí, a partir disso, a terceira dica, que está muito relacionada à segunda, é que vocês façam exercícios logo após vocês terem estudado o tema. E, ao fazer exercícios, pegar de questões anteriores, de provas, sobre aquele tema que vocês estudaram, vocês entenderem, acima de tudo, as questões que vocês erraram. Isso é um segredo importantíssimo, galera. Vocês anotarem, eu errei essa questão aqui por causa disso, porque no período Era Vargas as coisas aconteciam assim, assim, assim. Isso vai te dando mais conhecimento, porque quando você for ver essa questão novamente lá na frente, uma questão parecida, vocês vão ter mais chance de você acertar ela. A quarta dica que eu dou para vocês é, se possível, vocês estudarem História do Brasil e História Geral de formas similares. Exemplo, em uma semana você está estudando sobre Era Vargas, vamos Era Vargas de novo, estão estudando sobre Era Vargas. Na semana seguinte, quando vocês forem estudar algo de História Geral, tentem se organizar para estarem no mesmo momento histórico e aí, por exemplo, vocês estudarem Segunda Guerra Mundial, porque aí vocês vão entender como a Segunda Guerra Mundial influenciou no Brasil e como o Brasil, os soldados brasileiros e tal, tudo influenciaram na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante, faz com que vocês tenham uma visão mais geral da história. E aí vocês vão entendendo melhor o contexto. Então essas são as dicas, e uma quinta dica também importante é de tempos em tempos, pelo menos umas 2 vezes no mês, estudei já uns 4 temas da história. Agora tenta pegar um simulado sobre a parte de história do Enem com várias questões embaralhadas e tenta fazer. Vocês vão ver que a cada simulado, a cada vez que vocês revisarem, entenderem por que vocês erraram cada questão, vocês vão estar ainda mais, cada vez mais preparados para chegarem ao gabarito e para se darem muito bem na prova. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se você gostou, curta, compartilhe, divulga, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para ficar atento quando tiver novos vídeos. Os vídeos são sempre às terças e sextas. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana.